Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as perspectivas para os fretes rodoviários de grãos e fertilizantes no Brasil para o ano de 2023. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. João, antes de mais nada, acho importante a gente começar falando como é que foi o comportamento dos fretes de grãos em 2022. Conta pra gente. Então, Camila, podemos dizer que foi de bastante oscilação e com tarifas mais elevadas na comparação com anos anteriores. Um dos principais fatores foi o aumento nos preços do diesel durante todo o ano, como resultado do conflito na Ucrânia. Os preços do diesel subiram 22% desde o início de 2022, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Mas não foi só isso, houve diversas outras questões que contribuíram para o aumento das tarifas de frete. A safra de soja sofreu com condições climáticas adversas em algumas regiões do país e produziu menos do que inicialmente esperado, diminuindo a demanda pelo serviço de transporte. Além disso, o fechamento de estradas também reprimiu a demanda pelo transporte de grãos, especialmente após as eleições presidenciais, em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro interromperam o fluxo nas estradas por não aceitarem os resultados das eleições. Problemas climáticos nesta reta final do ano, com o aumento no volume de chuvas, também dificultaram o tráfego nas principais rodovias. Assim, as taxas de frete de grãos oscilaram amplamente durante o ano. Perfeito, João. E para 2023, quais elementos de mercado estão no radar e podem afetar os custos logísticos com o escoamento da produção de grãos? Bom, Camila, inicialmente, estima-se que fretes de grãos se mantenham em patamar elevado, mas ao mesmo tempo mostrando uma tendência mais sólida e com menos volatilidade em 2023, em meio a previsões para safras recordes de soja e milho. Por exemplo, segundo o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a safra de soja 2022-23 é estimada em 153,5 milhões de toneladas, ante 125,5 milhões de toneladas em 21-22. Já para a segunda safra de milho, a maior do país, está prevista 96,3 milhões de toneladas de produção, acima dos 85,8 milhões de toneladas da safra 2021-22. Isto deverá aumentar a demanda pelos serviços de frete, especialmente se o Brasil conseguir consolidar e aumentar suas exportações de milho para a China, podendo resultar em maior demanda nos momentos de colheita e, consequentemente, fretes elevados. Interessante. E o que pode atuar na tendência contrária, segurando essa possível alta dos fretes de grãos em 2023, se é que tem alguma coisa que pode atuar desse jeito, João? Então, Camila, apesar das previsões para uma produção de grãos que pode atingir nível recorde, a comercialização é um ponto de preocupação. O ritmo de vendas futuras para a safra de soja 22-23 está abaixo da média de 5 anos para esta época, especialmente no estado de Mato Grosso, o maior produtor brasileiro. As vendas dos agricultores de soja e milho estão 13,5 pontos percentuais e 21,5 pontos percentuais abaixo dos níveis históricos, respectivamente, segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Outro elemento é o preço do diesel, sempre suscetível ao cenário internacional e a eventual mudança na política de preços da Petrobras, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há também as condições de transporte nas rodovias e corredores de exportação, com possíveis protestos e manifestações de caminhoneiros e filas extensas para descarga nos pontos de transbordo e nos portos do Brasil, o que acaba impactando os preços de frete de grãos. Certo, João. E para os fretes de fertilizantes, você poderia também fazer uma breve retrospectiva de como é que foi 2022 para esse setor da logística? Claro, Camila. Assim como em grãos, o preço do diesel foi um fator importante na equação dos custos logísticos. As condições das estradas, interrompidas por protestos e problemas climáticos, também são elementos semelhantes dos fretes de fertilizantes com os fretes de grãos. Além disso, o conflito na Ucrânia levou os produtores a antecipar volumes significativos de fertilizantes, uma vez que existiam preocupações com a capacidade de transportar nutrientes e também pelos altos custos dos insumos. Isso resultou em uma trajetória de demanda e de preços ao longo de 2022 que foi bastante irregular. Essa antecipação de volumes de fertilizantes, inclusive, também pode afetar o comportamento dos fretes de adubo em 2023. E diante dessas circunstâncias, João, o que a gente pode esperar para os fretes de fertilizantes esse ano de 2023? Bom, Camila, como houve essa antecipação de volumes,
os estoques serão maiores no início do ano, o que poderia levar a menos importações e menor demanda por serviços de transporte, ao menos no primeiro trimestre de 2023. Entretanto, fontes ouvidas pela Argus acreditam que isso não será uma tendência constante para o ano. Imagina-se que a oferta de veículos será menor, o que pode aumentar as taxas de frete, compensando essa menor demanda. Além disso, a capacidade de armazenagem do Brasil não tem crescido no mesmo ritmo que a produção de grãos e o consumo de fertilizantes. Assim, a necessidade de um carregamento ágil e pontual cresce bastante. Interessante você mencionar isso, João. E existem mais elementos que podem entrar nessa equação do custo com frete e fertilizante? Então, Camila, participantes do mercado continuam preocupados com a situação política do país. Há sempre a possibilidade de novos bloqueios de estradas por manifestantes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afetando os fluxos de transporte dos portos para as áreas de plantio. Quando o transporte é interrompido, os motoristas são forçados a tomar rotas alternativas, o que aumenta a distância de viagem e, consequentemente, os custos de frete. As condições de frete-retorno também sempre entram neste cálculo. Porém, com as previsões de produção recorde para soja e milho, isso não deve ser um problema em um primeiro momento. Muito bacana, João. Vamos continuar acompanhando como é que vão se comportar os fretes de grãos e de fertilizantes daqui para frente. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argus em www.argusmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!